Urgente, Jorge Jesus não é mais técnico do Al Hilal. Ele foi demitido na noite desta quinta-feira e já era caçapa cantada, né? A notícia foi adiantada até pela Raíssa Simplício, companheira nossa, e já era caçapa cantada, né? Após a eliminação na Champions da Ásia para um rival local de Arábia Saudita, né? O Al Ahly, da forma que foi, acachapante 3-1, com o Koulibaly sendo expulso, o Jorge Jesus acaba ficando fora do Al Hilal e está desempregado. Vamos lá. Jorge Jesus no Flamengo tem alguma chance? Zero chance nesse momento, tá, pessoal? Tá demitido, mas não tem chance de o Felipe Luiz ser mandado embora. E aí as pessoas ficam sugerindo assim, não, vem o Jorge Jesus e o Felipe Luiz vai ser uma espécie de auxiliar, como se isso fosse possível. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve, pessoal! Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like neste vídeo, é muito importante que você deixe o like, a gente está trazendo em primeira mão, em noticiário urgente, em plantão, a demissão do Jorge Jesus do cargo de técnico do Al Hilal. Vamos lá! Não tem chance de o Felipe Luiz ser demitido nesse momento para a contratação do Jorge Jesus, embora o BAP, presidente do Flamengo, se dê muito bem com o técnico português. A questão é, José Boto faria isso com o Felipe Luiz nesse momento? José Boto já disse, inclusive, que Felipe Luiz tem tudo para ser um dos grandes técnicos na Europa. Tá? O Felipe Luiz, que tem uma formação muito boa de técnico, é um estudioso e tal, e se torna um técnico muito promissor a partir do momento em que tem mais títulos do que derrotas, em que pese o fato de o Flamengo ter perdido para o Central Córdoba, já é passado, uma derrota humilhante, vai ter a chance da revanche na semana que vem. A gente vai falar mais sobre Flamengo neste vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, pessoal? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e depois que você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você, tá bom? Inclusive com combinadinhas, BandBet multiplica com odds exclusivas, sem iguais no mercado, para Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo no próximo domingo, na verdade, às 6h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então você tem odds exclusivas, você vai ter uma combinada lá no final de semana que eu vou sugerir para você, vai estar na capa do site como BandBet Multiplica, e aí você vai ter a oportunidade de usufruir e se divertir com as melhores oportunidades do mercado para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo aqui, que é Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem que assumir a seleção brasileira. Ponto. Ponto. E o presidente Reginaldo Rodrigues fica nessa lenga-lenga de esperar por Ancelotti, que por 2 vezes já disse não à seleção brasileira. Mas é um sonho do Edinaldo. O Edinaldo é um cara vaidoso, assim como o Jorge Jesus também. E eu gravei isso num vídeo anterior, falando que o Jorge Jesus é um camarada que ficou preocupado, não, mas incomodado com o fato de ter sido escancaradamente o plano B da CBF, né? E tem inclusive uma matéria muito boa do Rodrigo Matos no UOL sobre isso. O Rodrigo Matos, que é sensacional, né? Apura muito, é um grande repórter, é um baita repórter. E aí tem essa questão, né? Pô, peraí, o Jorge Jesus, plano B, todo mundo falando aos 4 ventos, inclusive fontes ligadas à CBF, vazando a história de que o Ancelotti é o plano A. Como assim o Jorge Jesus é o plano B? Eu acho que o Jorge Jesus, e deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, seria a melhor opção para treinar a seleção brasileira diante das outras opções, Ancelotti e Abel. Até um futebol mais propositivo, mais ofensivo, o Jorge Jesus gosta de praticar, um 4-2-3-1, acho que seria o técnico ideal para a seleção brasileira. Abel Ferreira de forma nenhuma.
Acho um técnico com algumas limitações, inclusive, fez um bom trabalho no Palmeiras, é verdade, mas um Palmeiras que oscila bastante, inclusive, que não dá espetáculo em momento algum. Então eu não vejo o Abel, na minha opinião, como um técnico capacitado para assumir a seleção brasileira, embora eu seja favorável à contratação de um técnico estrangeiro, tá? E aí surge Ancelotti com a última dança do técnico italiano, né? Ele já conquistou as 5 principais ligas por equipes diferentes no futebol europeu, um técnico que marcou história no Real Madrid. Não é fácil você marcar história no Real Madrid, né? Mas é um técnico que fez um mau trabalho na temporada 2024-2025 à frente do Real Madrid, não conseguindo acertar um ataque com o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Mbappé. Ele teve o Mbappé à disposição e ele não conseguiu acertar dessa forma a equipe merengue, né? Então, assim, como é que seria na seleção brasileira? O cara fala assim, mas o Jorge Jesus nunca treinou uma seleção. Tampouco o Abel, tampouco o Carlo Ancelotti. E eu acho que o Jorge Jesus, até por ter a aprovação da maior torcida do Brasil, seria a opção correta para dirigir a seleção brasileira. Mas é claro que o torcedor do Flamengo vai olhar para esse negócio do Jorge Jesus e falar, eu quero o Jorge Jesus no Flamengo. É lógico que vai ser sempre uma sombra para o técnico que estiver ocupando o cargo de selecionador do Flamengo, né? Porque o Flamengo é uma seleção, né? O cara que vai comandar a equipe do Flamengo é uma responsabilidade muito grande. Repito por aqui, o Felipe Luiz, para mim, está fazendo um grande trabalho. Sou terminantemente contra demitir o Felipe Luiz nesse momento para trazer o Jorge Jesus, embora eu diga para você que o Jorge Jesus é um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Eu acho até injusto fazer comparações com o Cláudio Coutinho, por exemplo. Acho que são épocas diferentes, jogadores diferentes, times diferentes, contextos completamente diferentes, mas é inegável que o Jorge Jesus é um dos maiores técnicos da história do clube de regatas do Flamengo, né? Então ele, no mercado, é óbvio que vai ser sempre uma sombra. Eu acho que o momento para trazer o Jorge Jesus era no final de 2021, quando veio o Paulo Sousa, né? Ali o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, porque o Jorge Jesus estava na iminência de ser demitido do Benfica, como acabou sendo, né? E quase pinta num time do futebol brasileiro. Assim, eu teria um enorme problema em ver o Jorge Jesus dirigindo um rival do Flamengo, sem dúvida nenhuma. E aí, o que você pensa a respeito? E o Jorge Jesus não tem muito pudor com essa história, não. Eu já contei aqui a história que ele saiu do Benfica para assumir o Sport em clubes que são arquirrivais na cidade de Lisboa. Então, para o Jorge Jesus, nossa, não tem essa questão, não. Fidelidade, né? Ele falou que queria realizar o sonho dele. E eu acho que o sonho dele passa, de certa forma, por treinar o Flamengo em alguma oportunidade no futuro. Mas, neste momento, embora dê uma certa coceira, né? Trazer o Jorge Jesus é praticamente inviável. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.